Você vai assistir agora uma mensagem poderosa que irá transformar a sua vida. Assista e seja edificado. Hebron, Igreja Viva. Vamos lá, João capítulo 2, versículo 13. Vamos ler do 13 até o 17. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. 15. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, dos cambistas, e derrubou as mesas. 16. E disse os que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de negócios. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo pela tua casa me devorará. Só isso. Que o Senhor nos abençoe nessa noite pela sua poderosa palavra. Amém, igreja? Amém, igreja linda? Ok. Antes de eu te falar do título dessa mensagem, eu quero que você preste muita atenção nesse começo. Esse começo é importante para eu te situar no texto. Eu não vou falar assim, eu sou um pregador, mas não tem como. Eu sou um pregador que gosto de situar você no texto, e depois a gente fala de qualquer outra coisa. Depois a gente contextualiza, aplica a mensagem, aplica o texto à nossa vida. Mas para que a mensagem não fique sem fundamento bíblico, eu preciso te inserir na história. Nesse momento da inserção na história, que você mergulha na história, eu preciso que você fique o máximo atento possível para qualquer correlação que eu fizer lá na frente, qualquer aplicação do ensino para a gente nessa noite, não fique sem fundamento, ok? Amém? O título da nossa mensagem de hoje é La Casa de Papai. É claro que você entende bem de espanhol e o certo seria La Casa de Papá, mas para uma aplicação no português vai ser La Casa de Papai. Você conhece bem a história e a série do Netflix, La Casa de Papel. Certamente você assistiu, e eu fiquei tão viciado, estou confessando um pecado aqui, que quando eu assisti, num dia só assisti a primeira temporada. E quando nem tinha saído no Netflix ainda, eu já estava assistindo online a segunda. Olha, tem uma irmã ali assim, é verdade. Não estou nesse pecado sozinho não, tem muita gente junto comigo. Foi muito bacana, é verdade? Mas antes da gente falar sobre La Casa de Papai, eu quero que a gente olhe para o texto de novo, que você leia comigo o versículo 16, que é um versículo muito importante e é a base da nossa meditação de hoje, é a base daquilo que nós vamos mergulhar, e acreditando que o Senhor tem conselhos e coisas tremendas a falar conosco. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Vou repetir. Jesus olhou para os homens e disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Bom, antes da gente falar sobre qualquer outra coisa, deixa eu te inserir no texto aqui. Nós estamos lendo o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele foi um dos últimos evangelhos a ser escrito, tanto que ele não é chamado de evangelho sinótico, foi escrito depois. E a linguagem do Evangelho de João é para alcançar os não crentes, os não judeus, os gregos, os gentios. E a linguagem do Evangelho de João, por isso a gente se identifica tanto, e a gente tem facilidade de entender o Evangelho de João. E até eu aconselho, quando você está lendo a Bíblia pela primeira vez, a começar pelo Evangelho de João. Você quer entender a história de Jesus? Então leia o Evangelho de João a princípio de tudo. A priori, leia o Evangelho de João porque aborda de forma mais humana, foi escrito para gregos e gentios, ou seja, é muito mais fácil a compreensão e a gente consegue entender algumas coisas que nos outros evangelhos, como Mateus, foi escrito para os judeus. A linguagem é um pouco diferente, as expressões e como se aborda determinadas questões e acontecimentos também é diferente. Mas parte do mesmo princípio, da mesma verdade, em nenhum momento nega a sua verdade, mas com uma linguagem um pouco diferente. E nós estamos falando do capítulo 2,
Ou seja, bem no início do Evangelho de João, João faz questão de registrar o momento em que Jesus está saindo de Caná da Galileia. O capítulo 1 de João, do Evangelho de João, está falando sobre João Batista, está falando sobre o surgimento, o início do ministério público de Jesus. Quando que começou o ministério de Jesus? João até diz que o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi num casamento. E a gente acabou distorcendo, dizendo que o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. Não foi, porque em Caná da Galileia, no casamento de João capítulo 2, ele já tinha discípulos. E a primeira vez que Jesus chamou Pedro, que era Simão ainda, foi quando Jesus multiplicou os peixes, na pesca maravilhosa. E ali Simão e João se tornaram discípulos. Então em Caná da Galileia não foi o primeiro milagre de Jesus, foi o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Então João ele está abordando o início do ministério de Jesus. Então ele fala do primeiro milagre de Jesus naquela cidade, naquela região. Ele fala que o primeiro milagre de Jesus naquela região foi num casamento. Ele começa dizendo, olha, o ministério de Jesus se iniciou dessa forma. E ele fala, olha, o primeiro milagre público de Jesus foi num casamento, diz assim, e Jesus foi convidado para o casamento. Entenda aqui, Jesus foi convidado como pessoa, não como profeta. Ele não foi convidado porque ele tinha uma grande fama de profeta ainda, porque o ministério dele estava iniciando. Então João começa dizendo, ó, Jesus foi convidado para o casamento, assim como Maria, assim como os seus discípulos também foram convidados para o casamento. O que ele está dizendo aqui? Ele está enfatizando que Jesus era um ser humano muito bacana, ele era uma pessoa interessante. Os noivos fizeram questão de convidá-lo para o casamento, porque ele era um cara muito interessante. Conversar com Jesus era legal. Jesus tinha prazer no ser humano. Jesus amava as pessoas. Jesus não se relacionava para ter alguma coisa em troca. Jesus não esperava um relacionamento de um feedback que você pode me oferecer alguma coisa e por isso que eu me relaciono com você. Não. Jesus não estava interessado em publicar uma foto esperando milhares de curtidas. Jesus ele era assim, ele amava as pessoas, ele gostava de conversar com as pessoas e era muito interessante conversar com Jesus. Olha, a melhor coisa que tem é você se relacionar com pessoas interessantes, porque ele sempre tem um bom assunto, sempre tem uma boa conversa, é uma pessoa legal. E as pessoas conhecem tanto Jesus pelos milagres, pelas coisas extraordinárias, pelo fogo, pelo relâmpago, e esquece o ser humano maravilhoso que foi Jesus. Isso traz para nós um problema seríssimo de religiosidade, porque as pessoas querem o fogo, querem a glória, querem manifestar, querem os anjos voando, mas esquece do ser humano maravilhoso e humilde que foi Jesus. João começa registrando Jesus como um ser humano humilde e maravilhoso para se relacionar, como ser humano, não como Deus. Ele foi convidado ali como ser humano, como pessoa. Era agradável andar com Jesus. Olha, é completamente diferente de hoje. Hoje, muitos crentes, você vê ele no fogo, no poder, no reteté, relampeia, sapateia e cospe fogo. Mas se você conviver com ele, tu vai desistir de ser crente. Por quê? Ele entende tudo do sobrenatural, mas do natural ele não entende nada. Ele acha que unção é se tornar alguma coisa. Ele acha que unção é ter poder para fazer milagres. Deus me ungiu para eu pregar, Deus me ungiu para eu cantar, Deus me ungiu para eu entrar no hospital e curar todos os enfermos, Deus me ungiu para entrar em velório e ressuscitar defunto. Ok, Deus pode fazer todas essas coisas no nome do seu Filho Jesus. Deus pode fazer essas coisas, mas unção não fala sobre o que você pode fazer. Unção fala em o que você pode se tornar. Uma pessoa verdadeiramente ungida é uma pessoa cujo caráter foi completamente transformado. João está nos apresentando um ser humano brilhante, uma pessoa que valia a pena você gastar o seu tempo sentado ouvindo. E é por isso que constantemente no Evangelho de João você vai ouvir assim: e a multidão apertava a Jesus enquanto Jesus pregava. Não é só porque Jesus falava de coisas da eternidade, mas é porque Jesus era uma pessoa maravilhosa. Antes da gente buscar o Senhor Jesus, antes da gente buscar as coisas sobrenaturais, aquela unção tremenda para fazer tanta coisa mirabolante, a gente tem que se voltar para o simples e pedir a Deus para nos transformarmos em uma pessoa melhor, em um cidadão melhor, em um ser humano melhor, nos transformar em alguém que se importa com a dor do outro, que se importa com o sofrimento daquele que está do nosso lado. Jesus foi exatamente isso. É por isso que João está registrando dessa forma. Olha, o primeiro milagre de Jesus em Caná foi num casamento. Ele foi convidado. Não convidaram o profeta, o Messias, o Cristo. Convidaram o Jesus de Nazaré.
filho de José e Maria. E a comprovação é, José e Maria também foram convidados. Tanto que quando acaba o vinho, Maria chega para ele e fala assim, acabou o vinho, e fala assim, o que eu tenho contigo, mulher? Porque Maria queria que Jesus fizesse um milagre. E a comprovação de que ele foi convidado como uma pessoa normal. O que adianta você cuspir fogo, mandar adugue em todo mundo de tanta unção? E quando você está com a tua boca fechada, tu não evangeliza ninguém. Eu prefiro, gente, não ser conhecido como um cara que cospe fogo, mas ser conhecido como um cara que anda com Jesus. Eu prefiro ser conhecido como uma pessoa que tem o caráter de Jesus, do que aquele que tem o poder de Jesus. Sabe por quê? Uma pessoa com uma unção tremenda, ela pode operar maravilhas, mas ela também pode provocar grandes escândalos. O nosso tempo, a nossa geração conhece e conheceram homens que fizeram grandes milagres, mulheres que faziam grandes milagres, pregavam como ninguém, eram ungidos como ninguém, mas também provocaram escândalos como ninguém. Cantores que se sentiam o suprassumo da cocada, a última Coca-Cola do deserto, tinham a última revelação de Deus dos séculos, e se tornaram os maiores escândalos, e hoje ninguém quer nem trazer mais na igreja. O que adiantou tudo isso? Prefiro não ser conhecido por ninguém e ser conhecido no céu, do que ser conhecido pelos homens e não ser conhecido no céu. João está apresentando esse ser humano para a gente. Entenda isso, entenda. Eu pedi para você prestar atenção nisso. João está apresentando esse ser humano brilhante. João está apresentando esse caráter de Jesus. João está descortinando esse caráter de Jesus. E é o mais importante aqui para a gente poder se relacionar com Deus, é entender o caráter de Jesus. Ok? E aí Jesus sai de Caná e vai em direção a Jerusalém. Jesus sobe para Jerusalém, como era o costume da época na Páscoa. Na Páscoa era a maior festa dos judeus. Acontecia na Páscoa. Ela durava 1 a 2 semanas. A Páscoa ela foi adaptada para ser celebrada em Jerusalém, porque a Páscoa originalmente ela era para ser celebrada dentro de casa, porque a maior libertação começa dentro de casa. A Páscoa, a saída do povo do Egito, quando Moisés tirou o povo do Egito, qual foi a ordem? Matem um cordeiro, façam uma ceia em casa, porque o anjo, quando passar ceifando os primogênitos, onde tiver a marca do sangue, não vai ser ceifado, mas onde não tiver a marca do sangue na porta, vai ser ceifado o primogênito. Então ali começou a Páscoa dentro de casa. A libertação começa dentro de casa. Mas a Páscoa foi adaptada para ser celebrada no maior templo que se existia. Era o templo de Herodes, o templo de Jerusalém, o maior templo da região. Jerusalém era o lugar mais famoso da região. E todos os judeus, não importa onde eles estivessem, eles faziam questão de pelo menos uma vez no ano, e é aqui na Páscoa, eles saíam de onde eles estivessem, fazendo o que estivessem fazendo, eles paravam e subiam para Jerusalém. E aí você imagina que nesse tempo haviam cidades muito longínquas, eles moravam até em outras nações, e saíam de onde estavam, não importa, faziam uma migração até Jerusalém. Para quê? Celebrar a Páscoa. Então você imagina o seguinte: o que está acontecendo aqui que fez com que Jesus chegasse no versículo 16 e falasse: não faça da casa do meu pai uma casa de comércio? Eu quero que você preste bem atenção agora. As pessoas saíam de muito longe, vinham em caravanas porque o deserto era perigoso. Não andavam sozinhas, porque no deserto, se você andar sozinho, você vai ser devorado por animais. E aqui já tem uma aplicação para a tua vida. Quando você estiver no deserto, não se isola, porque no deserto você está fragilizado. As feras podem te devorar, Satanás pode te devorar. Quando você estiver passando por um deserto, se liga a alguém, se aproxima de alguém, peça oração a alguém. Quando você estiver passando por aquela fase depressiva, não fique sozinho, não se isole, não ouça só a voz que está aí dentro de você. Se aliancie com alguém espiritualmente mais forte do que você. Então as pessoas saíam caminhos e dias pelo deserto, porque no deserto era muito perigoso, tinham feras, tinham animais ferozes. E outra coisa, no deserto tinham ladrões e salteadores. E se a família andasse sozinha pelo deserto dias e dias, certamente ia ser assaltado, certamente ia ser espancado e ter seus recursos roubados.
Então imagina, as famílias estão vindo de longe em caravanas grandes, com os seus utensílios para poder passar semanas em Jerusalém. Era um evento tão interessante, era uma festa tão interessante, que as pessoas iam para celebrar a Páscoa, mas ficavam para comprar linho. As mulheres ficavam para comprar um tecido para fazer um vestido da hora. Não é de agora que as mulheres gostam de uma roupa bacana, de um sapato de solado vermelho, até daquela época, irmão. Glória a Deus. O pessoal aproveitava porque o comércio em Jerusalém nesse momento está explodindo. Você imagina, vindo judeu de tudo quanto é canto do mundo. A cidade está lotada. E quem tem faro para negócio, quando percebe que a demanda está muito grande, ele pensa, agora é a hora que nós outros vamos nos fazer. Agora a gente ganha um dinheiro. Então a ideia dos comerciantes agora é a hora que a gente arrebenta uma grana, 1 semana, 2 semanas e acabou, depois volta ao normal, a cidade fica lotada. Então pensa, as famílias estão vindo de longe, provavelmente essas famílias usavam uma moeda diferente daquela que era utilizada em Jerusalém. Então essas famílias, elas vinham com os seus recursos financeiros para Jerusalém, mas possivelmente eram moedas diferentes, porque elas moravam em outros lugares que utilizavam outras moedas correntes, e não se aceitava aquela moeda no templo. Aquelas famílias precisavam comprar alimento para se manter em Jerusalém por 2 semanas. Elas precisavam comprar uma ovelha, comprar, um boi, precisavam comprar alguma coisa para se alimentar e para também oferecerem sacrifício a Deus. Então você imagina, você tem uma situação aqui que é um grande fluxo migratório, é sazonal, é num período só, as pessoas indo para Jerusalém, a intenção delas é muito boa. Qual é? Eu estou indo para Jerusalém por causa da Páscoa, eu vou celebrar, eu vou relembrar o momento que Deus tirou o povo do Egito e nos libertou. Nós vamos fazer isso como memória, é um memorial. Jerusalém vai estar aquela coisa linda, aquela festa bonita, aquela coisa maravilhosa, a cidade lotada. Vai ter muita música, vai ter muita festa, muita coisa para a gente comprar. Só que nós estamos levando um dinheiro que não é aceito lá. A gente quer ir no templo e dar uma oferta no templo em agradecimento a Deus por esse 1 ano que nós tivemos uma boa colheita. Nosso rebanho foi muito bem. A nossa família está preservada, temos saúde, igual você. Quando Deus te abençoa, o que você quer fazer? Eu quero dar uma oferta generosa pelo que Deus tem feito na minha vida. Então você traz o seu real, que é a nossa moeda corrente, para entregar aqui. Agora imagina se você está vindo lá da China, imagina se você está vindo do Japão e o teu bolso está cheio de ien. Se você entregar o ien aqui para o pastor Fábio, a pessoa vai falar, o que eu vou fazer com isso? Hoje até tem uma facilidade de ir numa casa de câmbio e trocar para o real. Naquele período não se tinha uma casa de câmbio. Então imagina as famílias vindo dias e dias e dias, semanas e semanas e semanas para celebrar e adorar a Deus. Quando elas chegam no templo para poder oferecer uma oferta a Deus, elas não conseguem. Então o que elas precisam? Elas precisam de um cambista. Então ali na entrada do templo tinha alguém sentado fazendo câmbio, fazendo troca. Está facilitando a vida do irmãozinho, da irmãzinha, que está com um coração generoso e queria dar uma oferta. Ele está facilitando a coisa, ele não está complicando. Você concorda comigo que ele está facilitando ou ele está complicando? Ele está facilitando. Imagina, você quer dar uma oferta, a sua moeda não é aceita e tem alguém que troca a sua moeda para você dar uma oferta para Deus. Ele está facilitando a coisa, sim ou não, igreja? Ele está facilitando a coisa. Imagina se você está vindo semanas e semanas no deserto, você não pode trazer animal, porque é perigoso, o animal vai morrer. Mas para você oferecer um sacrifício a Deus, você precisa ter um animal, porque naquele momento ali, o sacerdote oferecia um sacrifício pela família. A família comprava um animal, ia até o levita e o sacerdote sacrificava o animal. A família está dizendo para Deus, obrigado por toda a tua bondade, obrigado por ter nos livrado do Egito. Eles estão adorando a Deus com o seu sacrifício. Agora imagina como que eles comprariam esse animal, se o animal não estivesse ali sendo vendido. Nós teríamos uma pessoa com uma boa intenção, mas sem o elemento necessário para se fazer o sacrifício. Então o animal sendo vendido ali não era o grande problema.
Ora, eu li o texto com vocês, você deve estar confuso agora, porque Jesus, diz o texto que Jesus pegou uma corda, fez um chicote e sentou no lombo dos vagabundos. Desculpa a expressão. Jesus tacou em todo mundo, saiu empurrando tudo, abriu a casinha dos pombos, soltou todo mundo. Vamos soltar essa pombarada toda. Jesus derrubou a mesa do cambista com todas as moedas, espalhou tudo. Imagina, os caras ficaram revoltados. Por quê? Na cabeça desses caras, eles estavam fazendo um benefício, era algo muito bom. Eles estavam ajudando a religião, eles estavam ajudando famílias que queriam oferecer sacrifício. Eles queriam facilitar a ordem das coisas, porque aquela família não podia dar aquela oferta porque não era aceita, então precisava de um cambista. Aquele boi, aquela ovelha, aquela pombinha para uma família mais pobre, comprava uma pomba para ser oferecida. Aquela pombinha não poderia ser comprada para ser oferecida em sacrifício. Então, peraí, pastor, não estou entendendo. O que você está querendo dizer? Onde você está querendo chegar? Porque Jesus chegou lá derrubando tudo, sentando a lambada nos caras, quebrando tudo, chutando a mesa dos cambistas. E você está falando que eles não estavam fazendo algo ruim? Não. O foco dessa história não são os cambistas. O foco dessa história não é o comércio. O centro, o cerne, o ponto principal dessa história é a perca de propósito. Quando o propósito se perde, priorizamos coisas sem importância para Deus. Vou repetir: quando o propósito se perde, nós damos só prioridade para coisas que Deus não dá importância. Deus não estava preocupado com a pomba, Deus não estava preocupado com o boi, Deus não estava preocupado com a moeda, com a prata, com o ouro. Deus estava preocupado em ser colocado em primeiro lugar naquela família, em primeiro lugar naquela cidade, em primeiro lugar no coração dos homens. Quando perdemos o foco, temos ótimas intenções, mas nós só acumulamos frustrações. Aquelas pessoas tinham ótimas intenções, chegar lá no templo, trocar o dinheiro. O cambista tinha uma boa intenção, é claro que ele lucrava, mas ele tinha uma boa intenção, era facilitar o sacrifício, a oferta. Mas o propósito e o foco se perdeu. O foco deveria dar toda a honra, toda a glória ao Senhor que libertou o povo com mão forte, tirando eles do Egito. Isso não tinha mais importância, a festa era mais importante. Comer e beber era mais importante. Mostrar para a pessoa que você era uma família rica e comprar um boi era mais importante. Pegar o seu dinheiro e trocar por uma grande soma da moeda corrente aceita no templo e mostrar para os sacerdotes que você era uma pessoa abastada, uma pessoa com recurso, era mais importante. O que está em jogo aqui? O que está em xeque? Onde está o foco principal? Onde é que está o zoom da câmera? O zoom da câmera que Jesus está querendo nos mostrar aqui. Não perca o propósito da tua vida, porque se você perder o propósito da tua vida, você só vai acumular frustrações. Quando a gente perde o foco, é como aquele cara que passou a vida inteira juntando o seu dinheiro para comprar uma Ferrari. Aí ele comprou a Ferrari, só que ele esqueceu de também tirar a carteira de habilitação. Ele tem uma máquina, ele gastou tudo que tinha, zerou a conta, vendeu tudo, comprou o sonho dele, a Ferrari. Mas ele esqueceu que a parte principal para poder conduzir o sonho é ser habilitado. Quando a gente perde o foco, a gente está buscando um monte de coisa supérflua, que não tem nenhum sentido para Deus, e achando que isso está impressionando a Deus. E Deus está dizendo assim: tudo que eu quero é o teu coração, é a tua vida é o bem mais precioso que você pode oferecer para mim. Os homens estavam, pela falta de propósito, por se perder o propósito, as pessoas estavam preocupadas em cumprir o ritual da religião, do que serem verdadeiramente o sacrifício para Deus. Quando a gente perde o propósito, a gente sempre substitui a coisa principal que Deus quer. Quando a gente perde o propósito,
A gente até vem à igreja, mas a gente não é mais igreja. Quando a gente perde o foco, a gente vem à igreja, mas a gente não é mais igreja. Quando a gente perde o propósito, é como aquele marido cuja família sempre morou de aluguel. Mas um dia ele fala assim: hoje eu vou arrebentar, vou marcar um golaço com a dona Maria. O que ele faz? Ele pega todos os recursos, vende carro, raspa a poupança, as economias, raspa a sua previdência, vai lá, compra um apartamento lindo, prepara tudo, decora, gasta um bom dinheiro, fica zerado. Pega a mulher, depois de um tempo, diz assim: vou te fazer uma surpresa. E diz assim: vem comigo. Onde a gente vai? Vem comigo. Onde a gente vai? Vem comigo. E entra no prédio, abre a porta e diz: esse apartamento é seu. E a mulher fala: nossa, estou feliz, mas eu queria muito ter participado de todo o processo com você. Nós somos assim. Morremos de jejuar, subimos o monte mais 5 vezes por semana. E talvez Deus está falando para você: tudo que eu quero é que você ame mais a pessoa que está do teu lado. Você está tentando me agradar, fazendo um monte de sacrifício, mas você não me perguntou o que era mais importante para mim. O mais importante para mim é que você mostre para a pessoa do teu lado que eu sou Deus para ela. A gente quer fazer um monte de sacrifício achando que vai agradar a Deus. Cara, você não vai agradar a Deus. Não há nada que você possa fazer que Ele vai te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Ele deixar de te amar. Ele simplesmente te ama, acabou. O que você tem que fazer? Aceitar esse amor e ser esse amor para quem está do teu lado. Portanto, a cena central aqui não é o comércio. A cena central aqui é a perca de propósito. E aí a gente pode voltar para o versículo 16. Eu vou pedir para você ouvir, porque não precisa abrir sua Bíblia. Disse aos que vendiam pombos: tirai daqui tudo isso, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Escuta! Você pode dizer: é verdade, eu perdi o propósito. Rafael, você está falando muita coisa, eu me identifico. Eu perdi o propósito. Mas olha o que interessante aqui. E aqui de fato, eu já te falei da história, te inseri no contexto. Agora a gente vai começar aqui a mensagem e eu vou ser breve, tá? Não me olhe meio atravessado não, que eu não vou enrolar muito não, vou ser breve. Presta atenção numa coisa. Veja, os caras perderam o propósito. O comércio era mais importante, a festa era mais importante. Mostrar para os religiosos e para os sacerdotes que tinha dinheiro, que poderia oferecer sacrifício, impressionar os homens e esquecer de Deus era mais importante. Ir ao templo, ou seja, ir à igreja era mais importante do que ter o Deus da igreja dentro de si. Tudo isso você viu aqui. Aquele lugar estava uma bagunça, estava um comércio louco. Apesar disso, Jesus olha para aquela casa que era um grande comércio e diz assim: não façais da casa de meu pai. Ou seja, apesar de aparentemente estar uma bagunça, apesar do coração das pessoas que estarem chegando ali já estarem sem propósito, ainda assim Jesus olhava para aquele lugar e chamava de casa de meu pai. Por favor, deixa eu aplicar essa mensagem para você. Apesar dos teus erros, apesar dos meus erros, apesar dos nossos vacilos, Ele continua nos chamando de casa de papai. Sabe por quê? Jesus não está comprometido com um arranjo estético. Ele está comprometido com o teu interior. E no teu interior Ele sabe que existe um trono, e Ele pode assentar no trono que está no teu coração. Apesar de tudo que estava acontecendo ali, Ele derruba tudo e diz assim: essa é a casa do meu papai. Ou seja, apesar dos teus vacilos e dos meus vacilos, Ele continua olhando para mim dizendo: você é a casa do meu papai. Agora sim a gente pode voltar para o tema La Casa de Papai. Olha para o seu irmão e fala para ele: você
é La Casa de Papai. No seriado La Casa de Papel, todos são influenciados, têm suas vidas mudadas por causa da visão e da filosofia do professor. Na Casa de Papai, um homem deu a vida dele para que você vivesse. Na Casa de Papel, a ambição e a cobiça, o amor ao dinheiro, faz as pessoas serem incapazes de destruir tudo à sua volta. Na Casa de Papai, nossa paixão é o reino dos céus, e as coisas mais importantes no reino dele, ele vai nos acrescentando. Na Casa de Papel, a disputa é por dinheiro, por poder e controle. Na Casa de Papai, quem se humilha é exaltado. Na Casa de Papel, uma dor do passado motivou aquele crime. Na Casa de Papai, as dores do passado só servem como testemunho. Deixa eu te perguntar, você tem vivido na Casa de Papel ou na Casa de Papai? Na Casa de Papel, você lembra? Eles foram influenciados pela filosofia do professor. Mas o professor foi motivado pela dor do irmão, que o pai não tinha dinheiro para comprar o remédio. A essência da história da Casa de Papel é essa. Ele invadiu a casa que fabricava moeda, porque o pai não tinha dinheiro para comprar remédio para o irmão, que era doente, que estava lá também com ele na casa. A motivação então foi uma dor do passado. Na casa do nosso papai, não. As nossas dores são tratadas no altar. Na Casa de Papel, as dores geram remorso, geram feridas que não se cicatrizam, ficam abertas, e em qualquer situação você está inflamável. Você já viu pessoa assim? Eu sou muito bom, mas não pisa no meu calo não. Na Casa de Papai a gente até anda com Jesus, mas a gente também anda com espada, assim como Simão andava. Está andando com Jesus, está vendo o milagre. Jesus está falando assim: se baterem no teu rosto, vire a outra face. Ame quem te odeia, ore pelo teu inimigo. Você está ouvindo tudo isso e ainda assim você está com uma espada ali do lado. Se der bobeira eu pego. Será que a gente está na Casa de Papel ou na Casa de Papai? Na Casa de Papai é: se te ofenderem, se importa com isso não, primeiro estão ofendendo o Senhor, é Ele que dá a resposta. Na Casa de Papai é: se fechar uma porta para você, não se preocupa não, porque quem está na tua frente controlando o teu futuro não é você, é o teu papai. Na Casa de Papel, as tuas frustrações vão te levar para a morte. Na Casa de Papai, as tuas dores vão gerar um testemunho que vai salvar outras vidas que estão morrendo ao teu lado. Eu te pergunto de novo: você está na Casa de Papel ou você está na Casa de Papai? Aí a gente pode voltar para o texto. Jesus está mostrando para aquelas pessoas ali que todos aqueles tijolos, que todo aquele dinheiro, que todos aqueles animais que as pessoas ofereciam para impressionar, que todo aquele protocolo religioso que as pessoas cumpriam, aquele fardo religioso que as pessoas levavam, se as pessoas se substituíssem tudo isso por um desejo profundo de se relacionar com o papai, ele diria o que disse para a viúva pobre: a tua oferta foi maior do que todos os que estão aqui. Por quê? Ele não está preocupado com o número. Ele não se impressiona com o teu glória a Deus. Ele não se impressiona com a tua música, com a minha música. Ele não se impressiona com a tua mensagem. Ele se impressiona com a tua vida.
O foco principal deve ser a sua vida se derramando diante de Deus todos os dias. Ainda que te falte recurso, ainda que te falte as possibilidades de uma vida, aquela vida que eu queria, aquele carro, aquela casa que eu sonhava, ainda que a vida te prive de coisas boas, porque são boas, ainda que a vida te prive disso tudo, você tem que entender, tem um Pai que não olha para nada disso, e apesar das tuas faltas, ou do teu muito ter, Ele continua amando você do mesmo jeito, e querendo você do mesmo jeito. Como um camarada que uma vez eu conheci, ele tinha acabado de cometer um adultério. Aí sabe o que ele fez? Pegou uma quantia grande de dinheiro, fez um cheque, foi lá na frente, chorando, e deu como oferta. Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: mano, tá tudo errado. Você está tentando comprar teu perdão, cara? Você acha que a oferta tem esse significado? A oferta mais importante que Deus quer é o teu arrependimento. É você que Ele quer. Sou eu que Ele quer. Ele não vai lançar no teu rosto o teu pecado. A quem você magoou vai pedir perdão. Refaça o teu caminho. Ele não está preocupado com o que você tem a oferecer para Ele, Ele só quer a tua vida. O foco principal do texto, eu volto a dizer, é quando o propósito se perde. Aí você pode perguntar, e eu falei que seria breve: Rafael, como eu consigo recuperar o foco? Como eu consigo resgatar o propósito se eu perdi caminhando para Jerusalém? Se eu perdi o propósito dentro da casa do papai? A intenção era boa, só que eu me perdi no meio do caminho, indo para Jerusalém. A intenção era boa, mas eu acabei me perdendo. A religião me confundiu, era tanta cor diferente. Alguém falou uma palavra errada e me magoou, e nunca mais eu retomei meu ministério. Eu vi uma situação na igreja, eu me decepcionei, por isso eu me afastei, e nunca mais eu consigo ser aquela pessoa que eu fui no começo. O que eu consigo fazer, Rafael? A primeira coisa que você tem que fazer é o que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Quando o Senhor está falando para a igreja de Éfeso, diz assim: olha, vocês são esforçados. Vocês lutaram contra aqueles que se dizem ser, mas não são. Vocês rechaçaram as mentiras e as heresias. Vocês são muito esforçados. Só tem uma coisa com vocês: eu tenho, porém, contra vocês, é que vocês abandonaram o primeiro amor. A primeira coisa para se recuperar o foco, mesmo estando em la casa de papai, a primeira coisa para se recuperar o foco é lembrar de onde foi que você caiu. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, onde caístes. Como eu faço para recuperar o foco? Desacostume-se. Desapega, LX. Desapega, desacostume-se. Você está muito acostumado. Você está acostumado a fazer a mesma coisa. Você está acostumado a tomar sempre os mesmos passos. Você quer uma vida maravilhosa, mas você só usa as velhas armas. Você está diante de um novo gigante e você continua rodando uma pedrinha. Ei, Davi, foi uma vez que você derrubou Golias, agora tem que usar outra ferramenta. Essa pedrinha derrubou Golias, mas não vai derrubar o outro. A gente quer um sucesso novo, mas a gente continua com as atitudes do passado. A gente quer um relacionamento novo, mas a gente continua escolhendo as pessoas com o mesmo caráter que nos fizeram sofrer no passado. É como uma menina que chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho dedo podre para escolher namorado. Eu perguntei: qual tipo de namorado você escolhe? Saradão, né, pastor? Assim, eu gosto, forte, né, tatuado. Todos são assim, irmão? São, eu gosto, né? Mas você não escolheu ninguém diferente? Não, eu gosto de gente assim. Então você vai continuar quebrando a cara.
Por quê? Você quer viver algo novo, mas as suas atitudes são a mesma coisa do que te fazem sofrer. Você sai de um culto desse com o coração inflamado. Uau, eu vou recuperar o foco, eu vou impactar esse mundo, eu vou ser Jesus para alguém. E você continua com as mesmas práticas no dia a dia. Lembra onde foi que você caiu? Qual foi o momento que você deixou de ser aquele crente fervoroso? Qual foi aquele momento em que você só começou a cumprir o protocolo da religião, ir à igreja? Lembra qual foi o momento que você parou de amar isso aqui, e comer isso aqui? Lembra qual foi o momento que você parou de orar? Lembra qual foi o momento que você parou de buscar a Deus com toda a paixão do teu coração? Lembra como Jesus resumiu os mandamentos? Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que ele está falando? Não tem como se relacionar com o papai se o fogo não estiver ardendo no teu coração. Quer recuperar o foco estando na casa de papai? Reacenda a chama da paixão no teu coração. Reacenda a chama da paixão pelos estudos de novo. Não é só por buscar a Deus. Reacenda a chama da paixão daquilo que te fazia vibrar, minha irmã. Meu irmão, reacenda a chama da paixão daquilo que fazia você acordar cedo, daquilo que fazia você dormir tarde, daquilo que fazia você desligar a televisão e correr para o quarto, botar a cara no chão e chorar diante da presença dele, se for o caso. Será que eu estou pregando para alguém ou foi só para mim? 2 aleluia. Entenda, eu estava no quarto do hotel pedindo ao Senhor uma mensagem. Eu tinha outras mensagens preparadas. Eu falei assim, eu quero pregar uma mensagem para esse povo hoje. O que o Senhor quer falar comigo? A minha oração foi assim, o que o Senhor quer falar comigo? Então antes de falar para você, Ele está falando para mim. Lembra daquilo que tirava o teu sono e hoje não tira mais. Lembra daquilo que fazia você despertar cedo, que fazia você lutar, que fazia você acreditar, que fazia você mesmo às vezes quebrando a cara, você insistir de novo, você lutar de novo, acreditar de novo. Recupera essa chama que ardia dentro de você. É o que Jesus está dizendo para aqueles homens ali. Vocês perderam o foco principal. O foco principal é amar o papai acima de todas as coisas. Ele não está se importando com prédio, ele não está se importando com oferta, com boi, com ovelha, com moeda. Ele está se importando com a paixão que move a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, na casa de papai você entra, e quando você sai com uma paixão disposta a influenciar esse mundo. Só vamos transformar esse mundo se nós estivermos no nosso coração uma chama queimando todos os dias. Nós não vamos transformar o Brasil com um discurso vazio, com avivamento Nutella. Não vamos. Nós só vamos transformar o Brasil com um caráter tão transformado e um fogo ardendo no nosso coração todos os dias. Eu fui professor durante alguns anos. Lecionei História e Geografia. E por isso que eu gosto de história. Tinha dias que eu preparava a aula. Eu varava à noite. Eu acordava todo dia às 5 da manhã. Minha primeira aula era às 6h30, 7 horas. Era num curso comunitário. Então eu acordava cedo para me atualizar, para ver o jornal. Por quê? Eu tinha acabado de sair da universidade. Então, meu irmão, eu queria transformar a molecada, queria incendiar a molecada. Por quê? Eu tive uma infância pobre, senão miserável. Minha melhor camiseta era uma camiseta da Fuma. De tão falsificada era Fuma, não era Puma. O melhor tênis que eu tinha, o tênis da Nike. Não era Nike, era Nike. A vírgula era quase ao contrário. De tão falsificada. E o fogo, aquela paixão pelo ensino estava fervendo no meu coração. Por quê? Eu percebi, se aconteceu comigo, se eu sou filho de pedreiro, de dona de casa, meu pai é semi-analfabeto, eu consegui estudar numa universidade, Deus mudou a minha vida, eu passei num concurso público, hoje eu estou tendo uma carreira, eu estou entrando no mestrado. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria acordar cedo, entrar num cursinho para negros e carentes. Foi de onde eu estudei, pré-vestibular comunitário para negros e carentes. Eu queria entrar lá todos os dias e falar: ei cara, acredita, foi difícil para mim,
é difícil para você, não vai ser mole para ninguém. Só que tem um detalhe: eu consegui, você vai conseguir também. O fogo estava ardendo dentro de mim. É disso que eu estou falando. Eu estou falando só de fogo de unção. Eu estou falando daquilo que move a tua vida. Recupera isso hoje. Nosso sistema gospel não precisa de mais um cantor. Escuta isso e guarda no teu coração. Nosso sistema gospel não precisa de mais um pregador. Nosso sistema gospel não precisa de mais uma igreja. Rafael, o que precisa então? De gente com o coração cheio do fogo do Espírito Santo de Deus. Mude a rotina da tua vida, porque você está acostumado. Mude a tua mentalidade de crente, porque você se acostumou com a presença de Deus. A pior coisa para um crente é se acostumar com a presença de Deus. A pior coisa é se acostumar. Deixa eu te dar um exemplo rápido, posso? Um amém do pastor Fábio, eu gostei, aleluia. Posso te dar um exemplo? Vocês são chique demais, livre e espontânea pressão. A Bíblia diz que o rei Saul era um cara que no final da sua carreira ele desprezou a presença de Deus. A arca foi tomada de Israel. A arca foi tomada de Israel pelos filisteus. Saul perdeu tanto o foco, perdeu tanto a chama que o movia, perdeu essa força motriz. Saul perdeu esse estalo, que no campo de batalha ele se jogou sobre a sua própria espada. Quando viu seu filho sendo assassinado e viu que não tinha mais jeito, ele se jogou sobre a sua própria espada. A arca foi capturada. Os inimigos não conseguiram ficar com a arca. Não conseguiram, porque estava acontecendo morte. Os caras ficaram com úlcera, com tumor, hemorroida, tudo que você possa imaginar. O Deus deles teve a cabeça cortada, os braços cortados, os bonecos dele lá. Aí devolveram a arca. A arca não tinha um lugar para ficar. Ficou na casa de quem? Na casa do sumo sacerdote Abinadab. Dizem estudiosos que a arca ficou na casa de Abinadab de 20 a 40 anos. Vou repetir. Dizem alguns historiadores que a arca ficou na casa de Abinadab entre 20 e 40 anos. Vamos botar assim, ficou 30 anos na casa de Abinadab, ok? Deixa eu dar o número certo. Então ficou 30 anos na casa de Abinadab. Abinadab tinha 2 filhos, Aioá e Uzá. Aconteceu que Saul morreu, Davi assumiu o trono. A primeira coisa que Davi faz, entre outras, é: vamos trazer a presença de Deus para o meio do povo. Vamos trazer a arca. Onde está a arca? Está na casa de Abinadab, o sacerdote. Vamos lá. Davi era muito amigo de Abinadab e seus filhos. Então Davi vai lá pessoalmente, chama alguns levitas, chama os líderes do povo, e eles vão. Abinadab está tão acostumado com a arca na casa dele, que ele prepara um carro de boi novinho, chama os filhos, botam em cima da carroça, e estão transportando a arca. Estão lá, os boizinhos, perto do boizinho, uma junta de boi, então no mínimo tinham 2 bois. E de repente, não se sabe por quê, ou a roda bate no buraco, ou o boi tropeça. É raro você ver isso, mas o boi tropeçou, e a arca ia caindo. Quando a arca ia caindo, você sabe da história, Uzá, um dos filhos do sacerdote Abinadab, que era amigo de Davi, cuja arca ficou em sua casa 30 anos, foi botar a mão. Isso que ele foi botar a mão, a Bíblia diz, Deus se irou e matou o rapaz na hora. O rapaz, por colocar a mão na arca, morreu. Na hora, morreu. Um espanto tomou conta de todo mundo, até Davi ficou espantado. Historiadores usam uma frase dizendo: e Davi ficou profundamente amargurado. Olha, Davi ficou tão amargurado, e isso tem fundamento, que os historiadores dizem, tem fundamento. Davi ficou tão amargurado que ele fez uma insanidade. Ele olhou para uma casa que estava do lado, uma palafita, uma casa à beira do caminho. Só morava à beira do caminho quem não tinha dinheiro para comprar uma casa mais afastada. Porque você morar na beira do caminho, toda hora você vai ser assaltado. Ou você não tinha dinheiro para comprar outra casa, ou você não tinha nada para ninguém assaltar, por isso você morava ali.
Eu vou morar aqui, não tem nada para ninguém roubar mesmo, então dá para morar. Morava ali um cara chamado Obed-Edom e a sua mulher. A mulher de Obed-Edom era estéril, a terra não produzia nada, era na beira do caminho, a casa miserável. Davi olha para aquilo dali, ele não quer saber a nacionalidade, ele não quer saber se é a casa de um levita, se é a casa de um sacerdote. Ele está tão amargurado, sabe o que ele faz? Ele deixa a arca na casa desse camarada à beira do caminho. Um ladrão podia roubar a arca. Ele está tão amargurado que ele não pensou em nada, ele soltou a arca ali. Eu fiquei pensando, mas por que Deus fulminou Uzá? Por que o garoto morreu? O garoto morreu porque Deus estava cansado de ver a sua presença ser manipulada. Imagina quantas, se ele botou a mão na arca ali naquele momento, ele botava a mão na arca em casa. Só um levita, que um dia antes, 24, olha só que loucura, 24 horas antes de se aproximar da arca, o levita tinha que tomar um banho ritualístico, não comia nada, jejuava, ficava lendo a Torá, assim, de baixo para cima. O sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele chegasse diante da, olha só, quando ele chegasse diante da arca, a Bíblia diz que ele passava 24 horas antes lendo a Torá, para cima e para baixo, a noite inteira. Ele não tinha contato com ninguém, não tinha relação sexual com a sua mulher, não falava com ninguém, porque estava se purificando, porque a arca era a presença de Deus na terra. E quando chegasse no outro dia, os levitas amarravam uma corda na cintura dele. Ele tinha uns sinos pendurados na barra dos seus vestidos. Enquanto ele andava, ele fazia um barulho. Plim, 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 plim. Aí enquanto ele entra na presença de Deus, que era na presença da arca, os levitas iam dando corda. Entenda, a porta está aqui, ele vai entrar por essa porta que chamava véu, o Santo dos Santos, a arca estava ali. Quando ele entrasse ali, os levitas ficavam lá do santo lugar, longe, assim ó, dando a corda. Enquanto os levitas estão ouvindo o barulho dos sinos, significa que o sacerdote está andando com o incensário, está pegando o incenso, está recitando as palavras da Torá e está enchendo o lugar de fumaça. Se os levitas que estão dando a corda pararem de ouvir o barulho do sino, é porque o sacerdote morreu. Então eles puxavam a corda, não entravam lá de jeito nenhum, sabia que se entrasse ia morrer. Olha como era o ritual de santificação para chegar perto da arca. Agora, a arca está caindo do carro de boi, Uzá vai botar a mão. Por que ele vai botar a mão? Porque a arca está 30 anos na casa dele e está acostumado a botar a mão na arca. Chega uma hora que Deus diz assim: acabou. Se o diabo falar acabou, Deus diz assim: quem é você? Eu tenho a última palavra. Se o médico falar acabou, não tem cura, Deus fala assim: quem é você? Eu sou o médico dos médicos. Se o patrão falar: olha, você não trabalha mais aqui, Deus fala assim: quem é você? Eu sou o papai dela, eu abro outra porta. Se aquele ex-namorado fala assim: você não vai ser feliz mais com ninguém, papai diz assim: eu que cuido das tuas emoções, filha, eu tenho o melhor para você. Mas e agora se o papai falar acabou? Acabou. O que estava acontecendo ali, Uzá morreu porque Deus não queria mais ver as pessoas se acostumando com a presença dele e tratando a presença dele como nada. Deus não é uma correntinha, Deus não é um sal, Deus não é uma rosa. Se a tua fé for firmada nisso, você vai morrer sem perceber. Deus é vida, o trono dele está no teu coração, ele quer você. Deixa eu só falar de mais um detalhe e eu termino por causa da hora. Em compensação, quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, na beira do caminho, Davi com aquela amargura, porque o menino morreu, o amigo dele morreu, ele deixa a arca na casa de Obed-Edom. A mulher de Obed-Edom era estéril. Aqui há um erro histórico. Por quê? É um erro ali de algum escriba, alguém que fez esse detalhe na Bíblia, colocou que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. Não ficou 3 meses, por quê? A mulher de Obed-Edom era estéril, e depois que a arca ficou na casa dela, ela passou a ser mãe. Então a gente sabe que uma geração são 9 meses aproximadamente. Então ficou mais de 3 meses. A mulher estéril passou a ser mãe. A terra não produzia nada, começou a produzir tudo. A casa
era uma palafita, agora é um palácio. A coisa mudou tanto na vida de Obed-edom, que a fama de Obed-edom chegou lá no palácio. Davi, quando escutou, olha só o que chegou no vídeo de Davi: vistes aquele homem que o Senhor deixou a arca na beira do caminho, cujo nome é escravo de Edom, Obed-edom, escravo de Edom? Deus o prosperou abundantemente, agora ele tem filhos, sua terra é próspera, onde ele bota a mão prospera. Aí o que Davi diz? Vamos lá buscar a arca. Ele está prosperando por causa da arca. Ué, mas não ficou 30 anos na casa dos sacerdotes e não aconteceu nada, e o filho do camarada ainda morreu? Por quê? Quando a gente se acostuma com as coisas de Deus, a gente está esquecendo que a mesma presença de Deus que pode mudar a nossa vida, a gente também pode morrer. Está dentro da igreja, é um crentossauro, tem 50 anos de crente, mas pergunta para ele: qual foi a maior experiência de fé que você viveu nesse ano? Não sei, não tenho. Ah, mas eu sei de um testemunho de um irmão que eu ouvi. Não estou falando do testemunho do irmão, eu estou falando do seu testemunho. Olha só, o sacerdote Abinadab agora teve que ouvir que a arca ficou. Vamos botar 1 ano na casa de Obed-edom, um cara que era escravo, fugitivo, morava à beira do caminho, numa palafita. Agora, por causa da presença de Deus, ele mora num palácio. Davi chega lá e fala assim: Obed-edom, eu vim pegar a arca. Sabe o que Obed-edom fala? Senhor, por favor, leve tudo que eu tenho. Leve essa casa, leve os meus recursos, toma a minha terra, só não tira a presença de Deus de perto de mim. Não me tira a tua presença. Obed-edom fala: Senhor, isso é porque ele não tinha se acostumado. Toda vez que ele chegava perto da arca, era uma coisa nova que ele vivia. Algo novo acontecia na vida dele todos os dias. Não é essa a proposta do Senhor? Eis que faço novas todas as coisas. Essa não é a proposta do Evangelho? Todo dia uma novidade. Mesmo diante de desafios, todo dia uma novidade. Porque como que a gente consegue recuperar o foco? Se desacostumando. Se desacostuma dessa vida de crente e assume uma vida de filho. Quando a gente se acostuma na vida de crente, a gente faz o protocolo de crente. Tem roupinha de crente, jeitinho de crente, fala como crente, mas não é filho. Agora tem um detalhe: todo filho é crente, mas nem todo crente é filho. Meu desafio para você hoje: recupera a chama de filho que ardia no teu coração e você perdeu. Desacostume-se dessa vida. Desacostume-se. Rafael, como eu posso recuperar o foco? 3 na verdade. Resgate as promessas dos primeiros começos. Onde está isso, Rafael? Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias está dizendo: quando eu lembro das tuas promessas que o Senhor me fez lá no começo, o meu coração queima de novo. Jeremias está dizendo: você quer ter o teu coração ardendo de novo? Você quer vibrar de novo? Você quer vibrar de novo igual Maraca em dia de clássico? Você quer viver a tua vida uma vida cristã transformadora para essa sociedade? Você quer ser um jovem que tem uma mensagem que tem o poder de mudar e arrastar as pessoas que estão perto de você? Então você precisa fazer uma coisa: você precisa lembrar das promessas que o Senhor te fez lá atrás, lá no começo. Ei, a mudança da tua vida não está aqui, está lá no começo, lá no primeiro amor. Na casa de papai, ele está o tempo inteiro nos lembrando do que ele disse.
Na casa de papai também tem um lugar, a mesa. Esse é o último ponto. Na casa de papai tem um lugar, a mesa. Por favor, olha para essa pessoa bonita que está do teu lado e fala para ela: na casa de papai tem um lugar à mesa para você. Em La Casa de Papel, os personagens escondiam sua verdadeira identidade. Na casa de papai, você pode tirar a máscara, rasgar o véu, se derramar. Ele vai estar de braços abertos dizendo: eu sempre te amei. Jesus disse: na casa do Abba, do papai, há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Há um lugar na mesa do papai para você. Você está na casa dele. Lugar na mesa fala de honra, para a gente encerrar. Lugar na mesa fala de honra. O tempo desse sofrimento pode acabar hoje. O tempo dessa humilhação pode acabar hoje. Lembra de Davi? O menino Davi, antes de ser o rei Davi, ele era um pastor de ovelhas. Quem anda com ovelha tem um detalhe, viu? Naquele período, quem pastoreava ovelha ficava fedendo, porque a ovelha fede. Era uma pessoa muito silenciosa, porque você não consegue conversar com um animal. Imagina se você falar com uma ovelha, a ovelha responder. Você está maluco, né? Você fala: bom dia, bom dia. Então automaticamente você passa a ser uma pessoa mais silenciosa. Pastorear, cuidar de ovelha, você tem que conviver com a solidão, porque é só você e as ovelhas, no vale, no monte. Pastorear ovelha, cuidar de ovelha, é você colocar a tua vida em risco o tempo inteiro. Lembra de Davi, falando para o rei Saul: meu senhor, uma vez eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, veio um urso. O urso partiu para cima da ovelha, eu parti para cima dele. Eu agarrei na barba dele, eu agarrei ele, eu matei o urso, eu tirei a ovelha dele. Aí Saul ficou assim: como pode um garoto falar isso? Que pastor, ele tinha que defender a ovelha. E Davi diz: meu senhor, também teve uma vez que veio um leão. O leão agarrou a ovelha, pois eu fui para cima do leão, eu grudei na juba do leão e eu matei o leão. Ei, pensa numa coisa. Se fosse um leão pequeno, fosse um filhote, a mordida de um filhote tem um peso de 500 quilos. Se for um adulto, é quase 1 tonelada mordendo. Certamente essa ovelha que Davi tirou da boca do leão já estava morta. Sabe o que estava dizendo? Ele está dizendo para o rei: mesmo a ovelha estando morta, eu fui até o final por ela, porque era minha. Mas aí Samuel está na casa de Davi. Samuel, o profeta, foi lá ungir o rei. O que o pai de Davi fez? Arrumou uma mesa, fez um almoço. Os irmãos estão sentados à mesa. Quem não está à mesa? Davi. Depois que todo mundo come, todo mundo conta as melhores piadas, as melhores histórias, faz presença, faz sala para o sacerdote. Aí o sacerdote vai ungir o primeiro: não, não é você, não é você, não é você. Até que Deus diz assim: Samuel, para a palhaçada, Samuel.
Eu não olho para a estética, Samuel, eu olho para o coração do homem, Samuel. Nenhum desses eu escolhi. Aí Samuel olha para Jessé, o pai de Davi, e fala assim: acabaram todos os teus filhos? Aí Jessé diz assim, olha a expressão, tipo assim, foi mal, esqueci, falta o mais novo, onde está ele? Pastoreando ovelhas. Vai chamar ele. Quando chega o menino, ele não tinha lugar na mesa. Ele não tinha lugar na mesa dos homens, mas na casa de papai. Pensa aqui numa coisa, você é inteligente. Provavelmente o filho mais apto, mais forte, mais bonito era o mais velho. Mais forte, guerreirão, bonitão, fortão, era o mais velho. Ele estava sentado na posição de maior privilégio, porque ele que era o responsável pela autoridade da família depois que Jessé morresse. E Samuel foi ali ungir o rei. Então o pai botou o filho mais importante na posição mais importante da mesa. Eles estão sentados à mesa. Chega Davi. Davi não tinha lugar à mesa. Quando Samuel olha para ele e diz assim: está o rei diante de você. Samuel unge Davi. Só que depois que Samuel unge Davi, quem está sentado no lugar que era de Davi é obrigado a sair. Você está sendo perseguido? Não te valorizam? Você foi humilhado por alguém? Eu já fui humilhado por alguém. Já fui muito humilhado. Já pegaram até o telefone para ligar para pastores para não me receber. Você acha que eu morri? Você acha que o ministério parou? Foi nesse período que eu escrevi as maiores canções. Foi nesse período que eu preguei as maiores mensagens. Foi nesse período que eu busquei a Deus como nunca antes. Sabe por quê? Eu não posso ter um lugar na mesa da casa dos homens, da casa que é só de papel, mas na casa de papai eu tenho um lugar à mesa. Você está chorando? Eu estou dizendo para você hoje: reacenda a chama no teu coração, porque você está na casa de papai. E na casa de papai há um lugar de honra na mesa que ele separou para você. Quem acredita nessa palavra? Quem está com o coração fervendo na casa de papai, joga essa mão linda para cima, dá um brado de adoração. Há um lugar para você na casa de papai. Há um lugar para você na casa do pai. Há um lugar para você na casa do papai. Há um lugar para mim na casa do papai. Há um lugar para mim na casa de papai. Há um lugar para mim na casa de papai. Você está chorando? Como eu lido com muitos jovens, o que eu mais vejo é jovem pensando em se suicidar. Não se espantem, é o que mais tem hoje. É jovem procurando suicídio. Eu fui no interior do Rio ministrar uma vez, e enquanto eu estou ministrando, o Espírito Santo, que fala conosco constantemente, ele falou comigo assim: filho, tem muitos adolescentes aqui que já tentaram ou estão pensando em suicídio. Era um congresso de jovens e adolescentes, tinha uns 500, 600 jovens e adolescentes. Eu pensei assim: oh, isso é coisa da minha cabeça, está rolando mal mover aqui, estou todo arrepiado. Os jovens estão tudo ali no telefone sem fio, Daniel San, rabo de arraia, estão fazendo tudo. Eu estou escutando isso, mano, acho que eu estou meio xarope. Não, é cor da minha cabeça de novo. Filho sou eu, filho. Filho sou eu, filho. Não deixe que a morte leve eles, filho. Chame-os à frente, filho. Aí eu falei: é Deus. Eu falei assim: ó, os jovens e os adolescentes, ou já pensaram em suicídio, ou estão pensando em suicidar, estão com o braço cortado, vem aqui à frente que eu vou orar por você.
Foram 35 jovens e adolescentes à frente. Isso é porque as pessoas perderam o fogo, perderam o foco, perderam o propósito, até mesmo dentro da casa do papai. Aí ficam ouvindo vozes. Você nunca mais vai ser o que você era. Você não é bonita. Você nunca vai ser. Você não é capaz. Olha para a tua família. Olha para os teus pais. Não conseguiram nada, você não vai conseguir também. Para que você insiste? Para que insistir? Eu estou acostumado a lidar com isso, porque eu sei que mesmo às vezes, a gente na casa de papai, as vozes tentam nos sufocar e nos matar. Hoje, você vai voltar a ouvir a voz do papai. O Senhor está me dizendo hoje, aquela voz, tu sabe o que é? Aquela voz que se chama Espírito Santo, que há tempo você não ouvia mais, você vai voltar a ouvir hoje. Hebron.